Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Como que foi o descanso, o final de semana, o feriado? Foi animado? Bom, pelo que eu escutei aqui na sala, tivemos alguns coleguinhas que tiveram finais de semana bem animados. Então vamos lá? Peço que vocês abram a apostila de matemática na página 34 para a gente começar a nossa atividade de hoje. Bom, na nossa atividade de hoje, nós vamos trabalhar juntando quantidades iguais, tá? Então, esse é um processo muito importante da matemática. Nós vamos começar a montar a ideia da multiplicação através das quantidades iguais. Então, vamos ver o que está falando aqui, ó. A família de Lívia está procurando um salão de festas para comemorar os 90 anos da sua bisavó. Então, vamos ver como que vai ser a distribuição das mesas nos dois salões que a família foi olhar. Então, no salão festivo, a distribuição das mesas ficou dessa forma, ó. Nós temos mais mesas e menos cadeiras por mesa, correto? Já no salão animado, nós temos menos mesas e mais cadeiras ao redor das mesas. Observando essa imagem, eu pergunto para vocês, quantas mesas há em cada salão? Então, aqui embaixo vocês têm a opção do salão festivo, que é o primeiro, e o salão animado, que é o segundo. Então, vocês vão me dizer quantas mesas tem neste salão e depois no salão animado. Feito isso, eu quero agora saber de vocês. Como são as mesas em cada salão? Quantas cadeiras há para cada mesa? Então, vocês vão observar o que para me responder? Vocês vão voltar na imagem, vão observar o formato da mesa, tá? Vão me dizer se ela é quadrada, se ela é redonda, se ela é triangular, se ela é retangular. Vocês vão me dizer o formato da mesa e quantas cadeiras há em volta de cada uma delas. Então, nós temos dois modelos de mesa e duas quantidades de cadeiras diferentes, ok? Feito isso, eu quero que vocês me digam como que vocês fariam, sem contar uma a uma, para descobrir quantas cadeiras há no salão. Então, como será que a gente faria essa conta? Por exemplo, a gente vai voltar lá na imagem e vai observar quantas mesas nós temos. Então, nós podemos pegar a quantidade de mesas e somar uma a uma pela quantidade de cadeiras, né? É uma opção. Nós podemos também desenhar os palitinhos. Nós poderíamos também fazer uma multiplicação, mas nós ainda estamos no processo. Então, eu quero que vocês usem a criatividade e me digam como que vocês fariam para descobrir a quantidade de cadeiras sem contar uma a uma, apenas olhando e vendo a quantidade de mesas e sabendo que cada mesa tem ou 4 cadeiras ou 6 cadeiras. Então, nesse primeiro, vocês vão registrar o salão festivo e neste segundo espaço em branco, vocês vão registrar o salão animado, ok? Lembrando que vocês podem ir pausando o vídeo, tá? Para fazer as atividades. A prof explica, vocês pausam, vocês despausam, a prof explica de novo e assim por diante, ok? Bom, vamos passar então para a página 35. Lá no lápis na mão. Lá no lápis na mão, fala o seguinte. Na festa de aniversário da bisavó de Lívia, haviam lembrancinhas para ser dadas aos convidados. Lívia arrumou 5 vasinhos em cada bandeja. E aí, agora eu quero saber de vocês quantos vasinhos a Lívia arrumou. Então, vamos observar aqui, ó. Cada retângulo desse representa uma bandeja e cada bandeja tem 5 vasinhos. De que forma que vocês vão fazer a conta para descobrir quantos vasinhos ao todo nós temos? Porque eu não quero simplesmente que vocês venham aqui e contem para mim quantos vasinhos. Eu quero que vocês façam a conta
para descobrir quantos vasinhos de plantas foram arrumados, ok? Então, vocês podem desenhar, vocês podem fazer conto, podem fazer palitinho, da forma com que vocês acharem melhor. Se na casa de vocês tiverem palitos, vocês também podem usar, ok? Bom, feito isso, agora nós temos o Lourenço. O Lourenço é um menino muito inteligente que adora ler. E ele foi à livraria com a sua mãe e encontrou um livro lá na livraria que ele estava querendo ler demais, ele estava muito animado para ler. Só que o Lourenço estava sem dinheiro, ele tinha gastado toda a mesada dele. Então, o que a mãe dele fez? A mamãe dele emprestou o dinheiro para ele e propôs a ele que ele pagasse R$ 7 a cada mês durante 4 meses. Então, todos os meses ele deu R$ 7 para sua mãe, por 4 meses. Eu quero saber de vocês quanto que custou este livro. Então, vocês também podem usar a criatividade de vocês, fazer conta, fazer desenho, da forma com que vocês preferirem para descobrir a resposta, tá? Que eu estou buscando. Quanto custou o livro? Então, é isso que eu quero saber. Bom, feito isso, agora nós iremos passar para a atividade que tem a palavrinha dobro. Você sabe o que é dobro? Vamos prestar atenção então que eu vou explicar para vocês. Esta é a lista de ingredientes para uma receita de bolo de cenoura que a Júlia quer fazer. Então, para a receita que a Júlia quer fazer, vai 2 cenouras grandes, 4 ovos, 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de fermento em pó. Então, observem lá a Júlia pensando, vou fazer 2 bolos, preciso dobrar a receita. Agora eu pergunto para vocês sabem dizer o que é dobrar? Então, eu vou explicar para vocês. Eu tenho esse maço de palitos de picolé. Mas eu preciso dobrar essa quantidade para eu fazer os picolés. Então, eu vou usar outro maço com a mesma quantidade. Então, isso significa que eu dobrei a quantidade. Então, por exemplo, para a receita de Júlia, ela precisa de 2 cenouras. Vamos imaginar que isso aqui é uma cenoura. Eu preciso de 2 cenouras para fazer o bolo. Para eu fazer 2 bolos, eu vou precisar do dobro de cenouras. Então, eu preciso de mais 2 cenouras. Ok? Então, eu tenho 2 cenouras mais 2 cenouras. Dessa forma, eu dobrei. Ok? Então, o dobro é isso, é aumentar a quantidade. Tá? Então, se eu tenho 2, eu vou aumentar para 4. Se eu tenho 4, eu vou aumentar para 8. Se eu tenho 1, eu aumento para 2. E assim por diante, ok? Vamos ver se você realmente entendeu o que é dobrar? Então, eu convido você a vir para a página 36. Quando juntamos uma quantidade com ela mesma, obtivemos o dobro dessa quantidade. Então, dobrar uma receita significa usar 2 vezes a quantidade de ingredientes. Isso é o mesmo que fazer o dobro da receita. Então, se nós fizermos um bolo e em seguida fizermos outro bolo, nós vamos ter 2 bolos. Se nós não quisermos ter o trabalho de fazer um bolo e esperar ele assar para fazer outro bolo, a gente dobra a receita e coloca numa forma maior. Então, a gente usa o dobro, a gente usa 2 vezes a quantidade de cada ingrediente. Pronto. Bom, meus amores, para a gente entender de fato isso, eu falo para vocês o seguinte agora. Nós vamos completar essa tabela desenhando os ingredientes para ajudar a Júlia a separá-los para fazer as suas receitas. Então, aqui, ó, eu tenho 2 cenouras. Para eu dobrar a receita, eu vou precisar de quantas cenouras?
4, eu tenho 2. Então, eu preciso dobrar. Então, 2 mais 2 é 4, ok? Então, vocês vão desenhar as 4 cenouras. Em seguida, eu tenho ali 4 ovos. Para mim dobrar a receita, eu preciso de quantos ovos? Eu tenho as xícaras de açúcar, as xícaras de farinha e assim por diante. Então, vocês vão desenhar sempre o dobro, ok? Pausa o vídeo, desenha e depois volta aqui para a gente finalizar. Bom, vamos lá então? Na atividade número 4, fala o seguinte. Beto recebeu de sua avó uma semanada de R$8. Nessa semana é o aniversário dele e a avó lhe deu o dobro dessa quantia. Eu quero saber quantos reais o Beto recebeu nessa semana. Então, se ele ganhou R$8 em uma semana e no aniversário dele ele vai ganhar o dobro dessa quantia, quanto será que ele vai receber na semana do aniversário dele? Pensa aí, desenha, faz a conta e responde para a prof. E aí, para a gente finalizar a nossa aula de matemática de hoje, nós vamos fazer a página 37. Na página 37, fala o seguinte. O Gustavo quer fazer uma sobremesa para toda a sua família. E ele vai precisar do dobro dos ingredientes que ele tem na sua casa. Então, vocês vão completar a tabela desenhando as quantidades que serão necessárias para cada ingrediente. Então, se eu tenho 3 ovos, eu preciso do dobro de 3 ovos. Então, quantos ovos eu vou precisar? Então, eu vou precisar do dobro de ovos, do dobro de suco de laranja e do dobro do leite condensado. Já na atividade 6, nós iremos deixar ela para a próxima aula. Por quê? Porque aqui nós vamos iniciar o triplo. Então, hoje nós iremos fazer somente até o exercício número 5 da página 37. Beleza, minhas princesas? Minhas princesas e meus príncipes, né? Porque essa semana o Davi também não tá vindo. Então, beijo pra vocês, a prof tá com saudades, tá? E daqui a pouco a gente volta pra nossa aula de geografia, tudo bem? Até já!